não temos. Essa semana tivemos aqui o Hiperdia, tivemos muitas pessoas aqui no Hiperdia, né, e muitas pessoas assim desanimadas, muitas pessoas abatidas com seus problemas, com as suas lutas. E Deus colocou um texto no meu coração que está ali em Isaías, capítulo 40, acho que versículo 28, que diz: não sabes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Inescrutável é o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele é eterno. Primeiro, Ele é eterno. Segundo, Ele é Senhor, ou seja, o governo está nas mãos dEle. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador de toda a terra. Ele é o Criador de tudo que existe sobre a face da terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, aqueles que nele habitam. Ele não se cansa e não se fadiga. Ele nunca está cansado, né? A gente cansa, a gente perde o vigor, mas Deus não. Ele nunca se cansa. Ele não se cansa de ouvir a sua oração. Ele não se cansa para te atender. Ele nunca está cansado para estender a sua mão sobre a tua vida, para te livrar dos problemas, das dificuldades que você enfrenta. Ele nunca está cansado para te abençoar, seja de madrugada, seja de dia, seja nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor não se cansa para nos atender. Ele está sempre pronto. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Mas também a Bíblia diz que Ele não somente não se cansa e não se fadiga, mas que Ele também conhece a necessidade do cansado. Ele não se cansa, mas Ele conhece o cansado. Quem é o cansado? Quem é aquele que está cansado? Muitas vezes somos nós. Nós somos o cansado. Às vezes estamos cansados de orar, às vezes estamos cansados de buscar, às vezes estamos cansados fisicamente e às vezes estamos cansados espiritualmente. Estamos cansados de perdoar, às vezes estamos cansados de tolerar, às vezes estamos cansados de ajudar, às vezes estamos cansados de servir. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: nessa noite existe um Deus que está pronto para renovar você, amém? Existe um Deus que quer renovar as suas forças. Ele quer te dar força para que você continue servindo, para que você continue perdoando, para que você continue tendo paciência, para que você continue tolerando quem você precisa tolerar, para que você não desista no meio do caminho, né? Esse Deus que não se cansa e que não se fatiga, Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu quero começar aqui esse culto declarando que o Deus que fortalece está aqui nessa noite. O Deus que dá força está aqui. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer: Senhor, eu estou sem força. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças nessa área da minha vida. Eu estou cansado aqui. Eu estou cansada nessa área. Preciso que o Senhor me dê forças. Preciso que o Senhor me fortaleça. Amém, igreja? Eu quero estar compartilhando com os irmãos um texto bastante conhecido da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. É um texto que nós já lemos muitas vezes, já meditamos esse texto várias vezes. Mas quem acredita que a palavra de Deus se renova? Quem aqui já pegou um texto da Bíblia, leu aquele texto, aí viu uma verdade, uma lição, um ensinamento? Passou um tempo, você leu aquele mesmo texto e você viu outro ensinamento, outra verdade que você não tinha visto na primeira vez que você leu. Quem já teve essa experiência? E quem já viu isso, já passou por isso 3 vezes, 4 vezes? Irmãos, eu que tenho a missão de estar ministrando a palavra, eu sou confrontado com isso constantemente. Hoje mesmo o pastor Luiz Carlos do Cerradinho me chamou para estarmos numa vigília no dia 16 e 17 de setembro, lá em Aquidauana, no monte. Aí ele falou: pastor, o senhor pode levar a palavra? Uma palavra sobre oração. E na hora que ele falou isso comigo, eu falei: olha, pastor, eu não sei nem se eu vou, né? Eu não sei se eu vou nessa vigília aí em Aquidauana, em Piraputanga, né? Mas na hora que ele falou isso comigo, Deus me levou lá no livro do profeta Daniel. E Deus começou a falar coisas comigo num texto que eu já tinha ministrado, e Ele começou a falar coisas diferentes comigo naquele exato momento. Por quê? Porque a palavra está no meu coração. A palavra que está aqui, ela também está aqui. E às vezes, quando Deus Ele te chama para uma missão, Ele aciona dentro de você a palavra que foi implantada em você.
E aí ele começa a trabalhar dentro de você a revelação da palavra, aquilo que ele quer ministrar através daquela palavra. Então não subestime o poder da palavra, né? Aqui em Marcos, capítulo 10, nós temos uma história que eu gosto muito, a história do cego Bartimeu. E diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, eu estou lendo aqui, irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 46, os irmãos que querem acompanhar a leitura, né? Está aí o endereço. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Queridos, nesse texto aqui, que todos aqui já conhecem, quantos aqui conhecem a história do cego Bartimeu? Acredito que até a Luísa, né, que não está ainda, né, entendendo essas perguntas, até ela conhece a história do cego Bartimeu. E nessa noite eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre os exemplos que nós precisamos seguir com base nas atitudes dos personagens desse texto. Nós temos aqui 3 personagens que fazem parte desse texto: o cego, os discípulos e Jesus. E os primeiros exemplos que nós precisamos imitar, que nós precisamos seguir aqui, são os exemplos que nós encontramos na vida do cego Bartimeu. E qual é o primeiro exemplo, irmãos, que esse cego nos ensina? Esse cego nos ensina, irmãos, que quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação que nós não conseguimos enfrentar sozinhos, uma situação que a solução não está nas nossas mãos, nós temos que usar a fé, nós temos que clamar e crer que aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Jesus pode. Amém? Aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Jesus pode. Eu quero dizer para você: Jesus pode fazer por você tudo aquilo que você não consegue fazer. Jesus pode, Ele sempre pôde e Ele continua podendo, né? O que Ele fez pelas pessoas que clamaram por Ele no passado, que olharam para Ele, que colocaram nele a sua fé e que disseram: eu não consigo, mas Senhor, o Senhor consegue. Essas pessoas viram Jesus fazer por elas o que elas não podiam fazer. E ser cego naquela época, irmãos, hoje é muito diferente. Hoje a medicina é avançada, sim ou não? Quem já ouviu falar de transplante de córnea? Cirurgia laser, crosslink. Eu sei de crosslink porque o Gabriel passou por isso, né? Tem tantas cirurgias, tem tantos procedimentos médicos hoje para atender pessoas que têm problema de visão, né? Mas naquela época não tinha transplante de córnea, não tinha cirurgia, não tinha nenhum desses procedimentos, irmãos. A pessoa que nascia cega, ou que pegava uma cegueira, ou que adquiria uma cegueira ao longo da vida, ela estava fadada a morrer cega. Ou seja, o destino daquela pessoa que tinha aquela doença, que era a cegueira, o destino dela era morrer cego. Só que isso não aconteceu com o Bartimeu, porque Jesus entrou na vida dele, porque Jesus entrou na história dele, porque Jesus entrou, irmãos, na vida dele e mudou aquela situação que estava sobre ele, que não poderia ser mudada nem por ele e nem por qualquer outra pessoa. Mas Jesus mudou. Jesus removeu da vida daquele homem aquilo que estava, vamos dizer assim, destinado a morrer com ele. E quando eu penso, irmãos, que Jesus, Ele entrou na nossa vida, eu penso que muitas coisas, irmãos, que poderiam morrer com a gente, não precisam morrer com a gente, se Jesus pode tirar. Amém?
Você não precisa carregar com você até o caixão, até a morte, uma coisa na sua vida que está te incomodando, que está te afligindo, uma situação ruim, uma situação negativa. Se Jesus pode tirar ela de você, se Jesus pode remover essa situação da sua vida, se Jesus pode extirpar, remover, tirar essa situação da sua vida. Amém, igreja? Talvez hoje você está carregando algo com você que Jesus pode tirar. Talvez hoje você está carregando na sua vida uma tristeza profunda no seu coração, uma tristeza profunda na sua alma, e talvez o Senhor está dizendo: filho, filha, eu posso tirar essa tristeza de você. Talvez hoje você está carregando na sua vida um trauma que te faz chorar todas as vezes que você lembra daquela situação que aconteceu com você lá atrás e que se tornou um trauma na sua vida, e que faz você chorar, que te machuca todas as vezes que você volta lá atrás e lembra daquela situação. O que é um trauma? Um trauma é uma situação difícil, é uma situação que nos abalou profundamente no nosso passado, e todas as vezes que a gente lembra, a gente chora, a gente sente a dor daquela situação, e quando isso acontece, quer dizer que você não foi curada, ou que você não foi curado, porque se você volta lá atrás, lembra, chora, sente a dor daquela situação, quer dizer que esse trauma ainda está acompanhando você, você está carregando ele com você. Quando você vai lá atrás, lembra da situação e não sente nada, é porque você foi curado, o trauma não existe mais. Mas se você lembra, chora, sente dor por causa daquela situação, ou seja, você está carregando um trauma com você. Só que eu tenho uma notícia muito boa para te dar hoje: aquele que cura traumas está neste lugar. Quem acredita nisso? Aquele que cura traumas, aquele que restaura pessoas por fora e por dentro, está neste ambiente. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas pastor, eu não senti nenhum arrepio. Você não precisa sentir arrepio, irmãos. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa arrepiar o cabelo, você não precisa sentir nada. Você tem que crer, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Se Jesus disse que Ele está, Ele está. Com arrepio, sem arrepio, Jesus está neste lugar. Arrepiando ou não, Jesus está aqui, irmãos. Ele está aqui. Eu vivo pela fé, eu vivo pelo que a palavra de Deus diz, irmãos. E nós temos que trazer a existência pela fé na palavra de Deus, aquilo que Ele prometeu. O Senhor disse que estaria, então eu creio que o Senhor está. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a minha oração de noite, irmãos. Sabe quando você está naquela batalha, aquela semana difícil? Eu entro lá nesse Salmo 91 e falo: Senhor, tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso, descansa. Eu me coloco debaixo da tua sombra agora, e eu vou descansar. Sabe o que acontece? Eu descanso. Eu descanso porque, irmãos, porque a palavra de Deus tem poder na vida daquele que crê. A palavra de Deus tem poder na vida daquele que crê. Quem crê na palavra? Então a palavra de Deus tem poder na sua vida, irmão. O que não pode acontecer é você ser aquele crente que está sempre na igreja ouvindo palavra, ouvindo sermão, mas não coloca a sua fé naquilo que você recebe. Não coloca fé naquilo que você está recebendo. Sabe o que acontece com um crente assim? Ele entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Agora, quando a palavra de Deus entra, ela muda você. Irmão, Jesus, Ele pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. Ele pode, amém? Aquele cego, ele caminhou em direção a Jesus, crendo dessa forma: o que eu não posso fazer, Jesus pode. Ele pode me curar, Ele pode tirar essa cegueira da minha vida, Ele pode remover da minha vida essa situação que aparentemente foi destinada para morrer comigo, mas eu não vou morrer com essa situação, porque Jesus pode tirá-la da minha vida.
Então eu quero dizer para você, querido, se você está carregando um trauma, se você está carregando uma tristeza na sua alma, se você está carregando um desânimo, se você está carregando um fracasso na sua vida, Jesus pode tirar tudo isso hoje. Jesus pode remover isso da sua vida hoje. Jesus pode trabalhar isso na sua vida hoje. Eu não estou aqui para dizer para você o que Jesus não pode fazer. A minha função como pastor é levar você a crer, é despertar em você a fé. Amém, irmãos? O que o Senhor diz? O justo viverá do quê? Da fé. O justo viverá da fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Olha só, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não estou vendo a cura dessa doença, mas ela vai acontecer porque eu creio. Amém? Eu não estou vendo essa solução na minha casa, na vida dessa pessoa, num filho, numa filha. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Os irmãos estão entendendo? Isso é fé. Fé é você acreditar que o que você não vê acontece. Fé é acreditar que aquilo que você não está vendo vai acontecer porque você está crendo. Aquele homem era um homem de fé. Ele não tinha visão como nós. Quem consegue ver aí? Levanta a mão aí, os que estão vendo. Quem está vendo aí? Quem está me vendo? Muito bem. Isso quer dizer que você tem a visão física. A sua visão física está funcionando muito bem. Agora eu quero perguntar: quem consegue ver os milagres? Quem está vendo os milagres? Quem está vendo as curas? Quem está vendo as mudanças? Isso é um outro tipo de visão. Não é essa visão aqui, irmãos. O problema é que tem muita gente que vê com os olhos da carne, mas não vê com os olhos da fé. Aquele homem era cego aqui, nos olhos da carne, mas aqui, nos olhos da fé, ele conseguia ver o que os outros não viam. Nós precisamos entender que aquilo que nós não podemos fazer, Jesus pode. Amém? Fala para o seu irmão aí: o que você não consegue fazer, Jesus pode. Fala aí, irmão: o que você não consegue fazer, Jesus faz. Jesus pode fazer. Amém, irmã? Jesus pode, irmãos. E o Senhor nos incomoda, irmãos, a orar, a interceder muitas vezes, para que Ele faça, muitas vezes não por nós, mas por outras pessoas. A minha esposa está em viagem, ela ganhou lá um prêmio lá do Boticário, ela viajou, foi lá participar de um evento fora, e está um rolo, porque esses eventos de empresa, é claro que eles fazem para honrar lá as pessoas que vendem os produtos e tal, mas não pense que, vamos dizer assim, na hora de fazer a escala de voo, eles te colocam na primeira classe, num voo que vai só de um ponto a outro. É um monte de conexões assim, que você fica um dia inteiro pingando de um lugar para o outro. E aí o voo dela mudou 3 vezes. E aí essa madrugada, 4 e pouco da manhã, Deus me acordou. Aí eu acordei 4 e pouco da manhã, falei: Senhor, eu quero dormir, Jesus. Aí o Senhor falou, aí eu tentei dormir e não consegui. Aí eu falei: já entendi, Senhor, o Senhor quer que eu ore? Eu vou orar. Tá bom, Jesus, pelo que eu tenho que orar? Aí me veio a Marlene na cabeça, essas situações, né, no voo. Falei: Senhor, eu não sei como é que está o negócio lá, eu sei que esse negócio está mudando toda hora, era para ser de um jeito, já mudou de novo. Põe a tua mão aí, Senhor. Se tiver algum problema numa aeronave dessas, e se for, ó Deus, para acontecer algum tipo de acidente numa aeronave que minha esposa vai entrar, que essa aeronave não saia do chão. E se tiver que mudar voo por causa de problema, que o Senhor mude, mas não permita que nada aconteça. Eu quero ela de volta aqui em Campo Grande, sã e salva, em plena segurança. Então orei. Aí hoje meu celular está fora do ar. Meu celular
eu não consigo falar com ninguém. Aconteceu, a única pessoa que eu consegui falar de manhã foi com o Carlinhos, depois não consegui falar com mais ninguém. Aí, irmãos, a Marlene não conseguia falar comigo e tal. Aí eu cheguei em casa, liguei no Wi-Fi. Aí ela falou assim: aconteceu um monte de coisa estranha, o voo atrasou, tem uma mulher que acho que morreu dentro do voo. Eu falei: mas como assim? Não, ela deu um ataque na mulher dentro do voo, e aí o avião, bem na hora que o avião desceu, e agora a gente não sabe, tá um bolo e tal. E aí eu falei: mas... Aí passou um pouco, ela falou: não morreu não. Eu falei: então tá bom, mas vai atrasar, tá acontecendo muitas coisas. Aí eu falei para ela, Deus me acordou de madrugada para orar por essa situação. Aí ela falou: nesse mesmo horário eu acordei aqui. Ela falou: no mesmo horário que você acordou, eu acordei aqui. E aí a gente, claro, nos conectamos em oração. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Porque o reino espiritual, ele se movimenta no entorno da nossa vida, e nós precisamos crer, nós precisamos estar com a nossa antena espiritual ligada, para entender quando a gente tem que orar, quando a gente tem que interceder, quando a gente tem que entrar na presença de Deus, porque a fé, ela precisa estar ativada em nós, irmãos. Nós não podemos ter o título de crente, mas a gente não sabe lidar com questões relacionadas à nossa fé. A gente não sabe qual é a hora de acordar para orar por alguém. A gente não sabe quando tem que buscar uma solução em Deus, ou não tem ânimo, ou não tem força, ou não crê que Deus vai resolver. Eu vou perguntar: que diacho de crente eu sei, irmão? Que tipo de fé você está vivendo hoje? Irmãos, nós temos que crer que aquilo que nós não podemos, Jesus pode. Ele pode por você hoje, Ele pode na sua vida hoje. Aquele cego, ele nos ensina isso, irmãos. Quantas pessoas Jesus curou no passado, não somente os cegos, mas os leprosos. E Jesus tocou em muitos leprosos, e tinha uma lei dentro de tudo aquilo que foi dado a Moisés, que não se podia tocar no leproso, porque a pessoa que tocava num leproso ficava impura. Só que Jesus não tinha esse problema, porque todo leproso que ele tocava virava um ex-leproso, ou seja, ele não ficava impuro porque o camarada não estava mais doente. Ele tocava naquela pessoa, a lepra saía, e entrava a cura, entrava a restauração, entrava a libertação, entrava o milagre. Irmãos, quando Jesus tocava em alguém, o que prevalecia sobre a doença era a cura, o que prevalecia sobre a impossibilidade era um milagre. E eu quero dizer para você nessa noite: Jesus quer tocar na sua vida hoje, Ele quer tocar na sua alma hoje, Ele quer tocar nos seus ferimentos hoje, Ele quer tocar aonde dói hoje, para que você receba da mão dEle a vitória. Ele quer tocar em você, mas você precisa querer ser tocado por Jesus. Jesus não curou todos os cegos, Jesus não curou todos os leprosos daquela época, Ele só curou aqueles que o buscaram. Sim ou não, irmãos? Jesus foi buscar o cego Bartimeu, ou foi o cego Bartimeu que buscou Jesus? Quem foi, irmã Sandra? O cego buscou a Jesus. Presta atenção no que a irmã Sandra acabou de dizer aqui, irmãos. Não foi Jesus que foi buscar o cego, foi o cego que buscou a Jesus. Quem precisa de cura tem que buscar. Quem precisa de Deus tem que buscar. Quem precisa da restauração que Deus pode dar tem que buscar. O problema é que tem muita gente que não está mais buscando. O índice de busca pelo Senhor caiu muito nos dias de hoje. Muitas pessoas que buscavam a Deus não estão mais buscando como buscavam antes. Muito crente perdeu a sua constância na busca, perdeu o seu vigor na busca, perdeu, irmãos, o seu ritmo na busca, perdeu, irmãos, a sua capacidade de buscar a Deus. Por isso não estão recebendo muitas coisas da parte de Deus. Quem não buscou, não recebeu, mas quem buscou, recebeu. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor.
E não só buscar porque queremos receber alguma coisa. Temos que buscar o Senhor simplesmente para estar com o Senhor. Só que quando a gente busca, o Senhor tem algo para nos entregar. Muitas vezes, irmãos, Ele olha para uma necessidade da nossa vida, e porque a gente está buscando a Ele, Ele libera algo que nós precisamos. Tem gente que pensa assim: eu não vou no culto de libertação, porque não preciso ser liberto de nada, não tem problema nenhum na minha vida. Tem gente que pensa assim, irmão, e às vezes está enganado, porque libertação, presta atenção, não é só no espiritual, libertação também é no emocional, sim ou não? Libertação é no físico, libertação é no familiar, libertação é em várias áreas da sua vida, é no financeiro, né, irmã? Libertação também é no financeiro da nossa vida, porque o diabo sabe que o dinheiro é importante na sua vida, e você sem dinheiro, às vezes você fica outra pessoa. A preocupação na sua vida aumenta muito mais quando você não tem recurso financeiro. Libertação acontece de várias maneiras aqui dentro. Por exemplo, quando você louva, Deus está te libertando. Amém? Vamos imaginar que a gente só louvasse a Deus, só no louvor, só na adoração tem libertação para a tua alma. Tem uma frase que diz que o louvor liberta e a unção quebra o jugo. O louvor liberta, a unção quebra o jugo. Então existe uma libertação para você que acontece na hora que você canta, na hora que você louva. Tem pessoas que já experimentaram isso aqui, né? Tem um outro nível de libertação que acontece através da ministração da palavra. É uma libertação na mente, é uma libertação no seu entendimento. Você está com o entendimento errado, Deus começa a ministrar, aí Ele vai te libertando de um entendimento que tem te levado por caminhos que não são do Senhor, vai te libertando da incredulidade, vai te libertando do desânimo, vai te libertando das heresias, vai te libertando de um monte de coisa, só porque você está ouvindo a palavra. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe uma libertação que acontece quando você está ouvindo a palavra. Por isso eu digo uma coisa para você: não fique dentro do templo perdido, desatento, ouça a palavra. Irmãos, não é o pastor Gaudilei que liberta, é a palavra. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um microfone, eu sou apenas um canal que a palavra está fluindo, mas é a palavra que te liberta. Quando a gente ora pelas pessoas e ministra unção, o que acontece? Libertação. Então quando você louva, você é liberto. Quando você ouve a palavra, você é liberto. Quando você recebe a oração de alguém, você é liberto. Então muitas vezes você precisa de libertação na vida, e você não está recebendo porque você não está buscando. Não foi Jesus que buscou o cego, foi o cego que buscou Jesus. Você não busca, você não recebe. É simples assim. Então nós precisamos buscar para receber o que o Senhor tem para nos entregar. Um outro exemplo que nós temos que copiar do cego é a perseverança. É a perseverança em buscar aquilo que precisa receber. Às vezes, irmãos, tem pessoas que começam a buscar a Deus e aí começa a demorar. Está demorando demais, está difícil demais. E aí a pessoa ela começa a olhar: está difícil demais, está demorando demais, é complicado demais. E aí ela começa a sentir o desejo de desistir. E tem muitos que desistem. Aquele cego, ele pulou, lançou a capa. Imagina, irmão, um cego, o cara nem sabe onde está Jesus. Ele sabe que Jesus está passando por ali, e ele vai gritando:
sei nem se ele está gritando para o lado, porque talvez Jesus está para cá, ele está gritando para cá. Mas ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí de repente levanta uma turma que estava com Jesus ainda. Ó, cala a boca, fica quieto, não incomoda o mestre. E o que o cego fez? Desistiu? Não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar mais alto ainda. O que você faz quando os obstáculos começam a se colocar no seu caminho? Qual é a sua atitude quando os problemas começam a aparecer no seu caminho para você desistir? Qual é a atitude que você tem tido quando o que está difícil fica mais difícil? Quando as dificuldades para você buscar a Deus aumentam? Pô, estou buscando a Deus, e agora ficou mais difícil ainda porque apareceu um obstáculo, apareceu um problema, apareceu uma oposição. O que você tem feito, irmão, quando os obstáculos aparecem no seu caminho para você deixar de buscar a Deus? Aquele cego, ao invés de desistir, ele perseverou. Ele perseverou. Tem muito crente hoje desistindo, irmãos, desistindo de estar na igreja, desistindo de buscar a Deus, desistindo do culto, desistindo de orar. Irmãos, tem tanto crente hoje entregando os pontos, porque apareceram os obstáculos, apareceram as situações no caminho. Irmãos, não pense que os dias vão ficar mais fáceis, os dias vão ficar mais difíceis. Quem já ouviu falar aquela frase, não está na Bíblia não, que a vida é dura para quem é mole? Quem já ouviu isso aí? Ou seja, quanto mais mole você ficar, mais duro vai ficar para você. Vou repetir: quanto mais mole você ficar, mais dura a coisa vai ficar para o teu lado. Esfriou, não vou na igreja. Ficou quente demais, não vou na igreja. Ah, irmãos, quantas pessoas estão deixando o clima definir a sua, vamos dizer assim, a sua intimidade com Deus na busca pelo culto racional? Quantas pessoas estão permitindo que o clima defina se ela vai buscar a Deus ou não, se ela vai estar na casa de Deus ou não? Domingo de manhã eu estava aqui com chuva, com vento, com frio, à noite do mesmo jeito, teve ceia, né? A gente estava aqui, e Deus moveu, irmãos. Deus nos deu uma palavra tremenda domingo à noite, tremenda domingo à noite, para entregar a igreja. Por isso eu pedi, irmãos que não vieram no culto domingo à noite, olha a palavra, receba a palavra de domingo à noite, uma palavra vinda do coração de Deus, para a igreja de Deus. Mas como está a sua disposição de buscar o que Deus quer te entregar? Às vezes Deus quer te entregar algo, mas você está nem aí, né? Aquele cego, ele buscou com todas as suas forças, ele colocou naquela busca todas as suas forças, ele colocou ali, irmãos, intensidade, ele colocou ali, irmãos, todo o seu coração. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Será que você tem esse coração dentro de você ainda? Irmãos, os dias estão ficando difíceis. Talvez essa situação da Claro aí fora do ar seja até essa briga do Alexandre de Moraes com o Elon Musk lá, né, de tirar esse provedor X, né, do território brasileiro, uma guerra de forças. Hoje nós estamos, essas situações estão acontecendo, né, no nosso dia a dia. Cada dia mais a gente vê como essas coisas estão interferindo na nossa vida, no nosso cotidiano. A vida política de um país pode interferir
de várias maneiras na vida de um povo, inclusive na vida espiritual de um povo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com essas questões todas, irmãos. Eu fico indignado quando eu vejo que uma pessoa se acha no direito de pensar que ela tem todo o poder para decidir ao seu bel prazer o que ela quer, o que ela quer tem que acontecer. Eu fico preocupado com esse tipo de postura, como está acontecendo atualmente no Brasil, principalmente através do STF, e principalmente através de uma pessoa chamada Alexandre de Moraes. Mas eu quero dizer para você uma coisa: existe alguém que está acima do Alexandre de Moraes, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ai daquele que bater contra a pedra de esquina. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, e aquele que bater contra a pedra de esquina será despedaçado. Eu vejo que a arrogância do ser humano, ela está chegando a um nível muito elevado, aonde o homem, ele acha que ele pode fazer e acontecer, porque ele tem um cargo, porque ele tem uma condição que lhe foi dada, seja no poder político, legislativo, executivo, judiciário. Então eu posso usar como eu bem entender, eu posso definir o certo e o errado segundo a minha visão. Quando eu penso em pessoas daquele 8 de janeiro, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas inocentes que ainda estão presas e que foram injustamente acusadas por coisas que nem cometeram, eu fico pensando, isso me incomoda. A pessoa ser taxada de terrorista, de golpista, isso me incomoda. Eu fico indignado, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu entendo, né? Porque tem muitas pessoas inocentes que caíram numa cilada ali e foram usadas como bode expiatório para colocar medo no coração da população. E muita gente deixou o medo entrar, né? Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós temos que nos posicionar em Deus, nós temos que nos posicionar dentro da nossa fé, nós temos que nos posicionar dentro dos valores da nossa fé, porque estamos vivendo dias difíceis. Hoje não somente eu, mas um monte de gente ficou sem o seu celular, e gente que trabalha, que depende para trabalho mesmo. Como é que ficaram essas pessoas? Por causa de medição de força, por causa de, sabe, eu fico preocupado com essas coisas. Então nós temos que orar, porque infelizmente, irmãos, isso não sai da minha memória. O atual presidente do Brasil, quando ele ganhou a eleição, ele desceu o Planalto com o pessoal das religiões afro. Quem viu isso aí? Entregando o Brasil na mão de quem? Das entidades, irmãos. Aí você pergunta assim: por que hoje tem tanto esfriamento na igreja? Por que tem tanto crente desanimado hoje? Por que tem tanto crente hoje que começa a orar e desiste de orar? Tem a ver também com essas questões, porque um presidente é a chave para o governo de um quê? De um país. É só isso, irmãos. É a chave para o governo de uma nação inteira. Isso é pesado. As pessoas não falam, mas eu estou falando isso aqui hoje, e está sendo gravado. Eu não estou nem aí com essas questões, irmãos. Isso é pesado. É o reino espiritual. Eu conheço pastores que estão fazendo jejum 7, 21 dias por causa dessas questões. Por quê? Porque a pessoa simplesmente, usando do poder que lhe foi conferido, entregou o Brasil nas mãos do inimigo, né? Quer queira, quer não, isso tem um peso. Deus é maior? Deus é maior. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós.
Porém, Deus é ético. Deus é um Deus que respeita as próprias leis que Ele criou. Então existe uma batalha espiritual todos os dias, para você desistir da fé, para você desistir da igreja, para você parar no meio do caminho, para você desistir de Cristo. Existe uma batalha, essa batalha ficou maior. Irmãos, eu estou pregando para vocês aqui hoje, mas eu lido com pastores. Tem pastores desanimados, tem pastores, irmãos, que está vamos dizer assim, está fustigado, prestes a entregar o ministério, porque não está aguentando, né, a pressão espiritual desses dias. Então Deus tem dado força, eu tenho buscado, eu tenho orado, mas eu também me sinto cansado muitas vezes, eu também me sinto fustigado muitas vezes, eu também me sinto muitas vezes tentado a desistir. Porque, irmãos, porque a gente sente falta de pessoas, falta de apoio, falta de companheiros de luta, né? E isso bate na gente, isso vai minando a nossa força, isso vai minando a gente por dentro. Mas nós não podemos desistir, porque está difícil. Está difícil, eu vou desistir? Não. Está difícil, eu vou perseverar, porque aquilo que eu não posso, Jesus pode. Amém, igreja? Aquilo que eu não posso, Jesus pode. Ele pode na nossa vida, irmãos. Um outro exemplo que o cego nos dá, depois de ser abençoado, siga o abençoador. Amém? Quem já foi abençoado por Jesus aqui? O cego, ele foi abençoado, ele foi curado. Jesus, quando ele chegou diante de Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus o curou naquele momento. E diz a palavra de Deus que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: não basta você ser abençoado, você precisa seguir quem te abençoa, você precisa seguir o abençoador, você precisa seguir os passos do Mestre. Jesus não te chamou apenas para resolver os seus problemas, Jesus te chamou para que você pudesse seguir os seus passos, para que você pudesse seguir a Ele. Ele não quer apenas alguém para abençoar, Ele quer um discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus aí? Discípulo é aquele que caminha nos passos, nas pegadas do Mestre. Discípulo é aquele que segue o Mestre. Você não foi chamado aqui apenas para receber bênção, você foi chamado para seguir a Jesus, seguir a Cristo, pagar o preço de seguir a Cristo. Eu e você fomos chamados para isso, irmãos. Não podemos perder isso de vista. O segundo exemplo, irmão, que nós temos aqui nesse texto é o exemplo dos discípulos. O exemplo dos cegos são três. Na dificuldade eu tenho que clamar e crer que aquilo que eu não posso, Jesus pode. O segundo exemplo do cego é: eu preciso perseverar para buscar aquilo que eu tenho que alcançar. E o terceiro exemplo do cego é: depois de abençoado, eu tenho que seguir o Mestre, eu tenho que seguir a Cristo. Eu fecho aqui o exemplo do cego. Agora partimos dos discípulos. O segundo exemplo aqui, irmãos, é o exemplo dos discípulos. E qual é o que o Senhor quer falar comigo e com você sobre os discípulos de Jesus? Diz a palavra de Deus que quando o cego começou a clamar, eles se levantaram e disseram para o cego se calar. Só que Jesus chamou eles e disse: ó, está vendo o cego lá? Tragam o cego para mim. Sabe qual é o segundo exemplo que nós temos que copiar aqui dos discípulos, irmãos? Nós temos que muitas vezes reconhecer os nossos erros e permitir que Jesus nos mude. Nós temos que reconhecer erros. Crente erra, irmãos. Quem erra aí? Levanta a mão quem erra. Vocês erram, eu erro. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, irmãos. Eu erro, eu ainda erro. Ah, mas pastor não erra, pastor erra.
Pastor tem fraquezas, pastor tem falhas. Eu erro, você erra, todos nós erramos. O problema não é errar, o problema é você permanecer no erro. Quando Jesus confronta os discípulos, Jesus fala: vocês estavam errados, vocês estavam expulsando o cego, mandando o cego se calar, agora vocês têm que buscar o cego e trazer o cego para mim. Irmãos, muitas vezes nós temos que parar para analisar aonde é que nós estamos falhando como servos, onde é que nós estamos falhando como discípulos, onde é que nós estamos falhando com Jesus e com as pessoas, irmãos, que precisam de nós. Às vezes nós somos crentes, somos servos de Deus, mas estamos falhando com Deus e com as pessoas. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e permitir que o Senhor nos mude. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: se Jesus não mudar você, 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 ninguém mais muda. Irmã Cecília, sabia que você não consegue mudar o Adalto? Não fica triste, tá? E você, Adalto, também não consegue mudar a Cecília, mas Jesus consegue mudar os dois. Amém? Jesus consegue mudar os dois. Se Jesus não nos mudar, ninguém mais nos muda. Nós precisamos permitir que Ele nos mude. Precisamos permitir que Ele mostre para nós os nossos erros, nos confronte com os nossos erros e permitir que Ele nos mude. Mude a nossa atitude, mude o nosso coração. Porque errar, irmãos, nós estamos sujeitos a errar até o último dia da nossa vida nesse mundo. Mas se nós tivermos um coração humilde e disposto a aceitar as mudanças que o Senhor quer fazer, as bênçãos vêm sobre a nossa vida, amém? As bênçãos vêm e nos alcançam. Quem está recebendo essa palavra aí? O último exemplo, irmãos, falamos do exemplo do cego, falamos do exemplo dos discípulos. O último exemplo é o exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus, eu e você não podemos olhar para aquele que está sofrendo, para aquele que muitas vezes está pedindo a nossa ajuda como um incômodo, mas como alguém que precisa ser ajudado. Aquele cego, ele foi olhado por algumas pessoas como um incômodo, mas Jesus não. Por trás daquele homem cego, por trás daquele homem com problema, Jesus viu uma pessoa. E eu quero dizer para você, querido, às vezes por trás de uma pessoa que está clamando, por trás de uma pessoa que está no chão, existe uma pessoa que precisa ser valorizada. Você que está aqui, quem tem saúde aqui hoje? Está com saúde, glória a Deus. Você não tem mais valor do que a pessoa que está doente, porque a pessoa que está doente é uma pessoa, e você que está são é uma pessoa do mesmo jeito. O valor é igual para quem está doente e para quem está saudável. Nós temos que entender que quando o Senhor olha para a pessoa que está doente, ela vê alguém à sua imagem, criado à sua imagem, à sua semelhança. Ele olha para alguém que está ali naquela situação e vê a imagem dele, a semelhança dele naquela pessoa que está no chão, e o coração dele se enche de compaixão. Em que momento nós muitas vezes olhamos para as pessoas que precisam da nossa ajuda como um incômodo, quando o nosso coração está vazio de compaixão? Quando tem compaixão na gente, a gente ajuda, sim ou não, irmão? Quando tem compaixão, a gente ajuda. Não permita que as dificuldades roubem a sua compaixão. A exemplo de Jesus, eu e você temos que ter compaixão para lidar com aqueles que precisam de nós. Amém? A exemplo de Jesus, nós não podemos permitir que as nossas preocupações façam de nós pessoas insensíveis para amar,
insensíveis para perdoar, insensíveis para dar atenção a alguém que precisa da nossa atenção, da nossa ajuda. Ah, pastor, mas eu estou cheio de preocupação. O senhor não conhece as minhas preocupações. Eu nem quero conhecer as suas preocupações, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Pensa em Jesus. Jesus tinha preocupação, irmãos? Tinha ou não tinha? Era a última vez que ele estava passando em Jericó. Depois dali, era só surra. Irmão, Jesus estava vendo já que ele seria preso, que ele seria surrado. E a Bíblia nos diz que Jesus ele apanhou com azorrague. Sabe o que é azorrague, irmãos? É um chicote de 3 pontas que tem osso na ponta. Quando a pessoa bate com azorrague, aquele osso gruda nas costas da pessoa e sai pedaços de carne daquela pessoa. Jesus apanhou com esse tipo de instrumento de tortura. Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Não era só a crucificação. A gente fala, a crucificação foi terrível, mas, irmãos, teve um prelúdio, teve uma preparação para a crucificação que foi terrível, irmãos. Dor que você não possa imaginar. Jesus, com certeza, ele estava preocupado com todas essas situações que ele iria passar, mas mesmo com toda essa preocupação no seu coração, ele parou para ouvir aquele cego e curar aquele cego. Eu quero dizer para você, querida, Deus muitas vezes quer que você pare para ouvir alguém, pare para ajudar alguém, pare para ser bênção na vida de alguém. Simplesmente pare e faça o que precisa ser feito, faça o que um filho de Deus deve fazer. Amém? A exemplo de Jesus, compartilhe com os outros aquilo que você recebeu de Deus. O que Jesus recebeu de Deus, irmãos? Poder. Ele tinha poder? Tem poder? Ele pegou aquele poder e compartilhou com aquele cego, trazendo cura. O que Deus tem colocado na sua vida é para ser compartilhado. Não é só para você, é para que outros possam ser abençoados. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra no seu coração aqui nessa noite? Então fique em pé nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui vivendo libertação na presença do Senhor. A libertação que vem da palavra, a libertação que vem da palavra. E a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos libertar da incredulidade, nos libertar, ó Pai, da frieza espiritual, nos libertar do desânimo, nos libertar da apatia. Deus, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Aleluia! Em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para declarar o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra que foi ministrada nesses corações, ó Deus, produzam mudança, produzam transformação na alma, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Deus de glória, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, aleluia. Toma este lugar nas Tuas mãos, Jesus. Enche este lugar de glória, enche este lugar de poder. Mas eu quero pedir, Pai, que essa palavra que o Senhor me deu para ministrar hoje, que ela encontre guarida no coração do Teu povo, Senhor. Desperta a Tua igreja, porque os dias são maus. Desperta a Tua igreja para Te buscar.